Amém, Rafael. Tudo bom? Pai do Senhor a todos. Estou aqui, Rafael. Tudo certinho? Estou aqui, estava ali ajustando a câmera. Rafael, você me ouve bem? Estou escutando assim. Eu quero saber se vocês estão me escutando bem. A gente está escutando perfeitamente bem. Agora, Rafael, eu vou te perturbar só um pouquinho. Pronto. Sabe o que é? Eu vou pedir para você posicionar seu celular na horizontal. Beleza, faço isso agora. Fica ruim, eu sei, mas agora. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Em meio às lutas e provações, cá estamos nós. Aleluia. Estava ansioso, viu? Chega que eu tô suando aqui. Tá o carro da gota. Chega que eu tô suando aqui. Verdade. Eu tive que deixar a Vanessa lá na igreja ainda, que ela ia ministrar, que nem eu falei a você. Por isso eu pedi um pouquinho de tempo para que eu pudesse chegar em tempo hábil. Perfeito. Tudo certinho com você e a família? Tudo bem, graças a Deus. A família vai bem? Tá tudo bem, graças a Deus. E cada dia sendo renovada cada dia mais, né? Buscando a face do Senhor, assim como eu sei que você também busca, assim como seus demais amigos e irmãos, não é verdade? Deus é bom o tempo todo, Rafael. Deus é bom o tempo todo. É verdade. E a gente, aleluia. Mas olha, a gente vai começar já aqui, já fazendo aquela oração básica para a gente começar aqui com o pé direito e a gente começa esse bate-papo. Eu estou com um telefone apenas hoje, meu telefone está bem distante, eu não vou conseguir ver quem está interagindo, quem vai falar alguma coisa, eu não vou conseguir enxergar. Então, mas fica comentando aí, que depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários. O Rafael, que vai estar mais próximo aí, Rafael, se você puder. O nosso celular está na horizontal, vai ficar bem difícil para a gente ver o comentário de alguém. Mas, se der, a gente ressalta aqui os comentários de alguém. Eu giro. Distante, eu dou uma girada para verificar o comentário e eu volto ao normal. Pode ser? Pode ser, pode ser. O meu está um pouco distante de mim, aí realmente vai ficar difícil para fazer isso. Mas eu fico bravo. Eu verifico e digo. Perfeito, não se deixe aperreio com isso, tudo bem? Tudo bem, perfeito. Vamos fazer uma breve oração aqui, Rafael, para a gente começar. Em nome de Jesus. Amém. E tem esse bate-papo aqui que eu sei que vai ser incrível, porque com você é sempre o top das galáxias. É uma alegria. A recíproca é sempre verdadeira, meu irmão. Aleluia. Vamos lá. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o teu nome é santo, Deus. Não há outro como tu, não há outro, Senhor, não há outro. Desde a antiguidade, não se ouviu falar de um Deus como tu, Senhor, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus. Graças te dou, Senhor, pela tua vida, na nossa vida, pelo teu favor, Pai, em nossa direção. Deus, pela vida do Rafael, que se dispõe sempre, Senhor, a ser nosso parceiro, a estar aqui conosco, a estar compartilhando, Deus, da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações na noite de hoje, que possamos crescer juntos. Essa é a maior beleza do Evangelho. Muito obrigado, Deus, e fique conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Desde já, né? Eu sou grato pela sua vida, meu irmão, por essa parceria que vem de longas datas. E até a volta de Jesus Cristo, até a nossa morte, a gente vai ter que queimar muita lenha. A gente tem muita lenha para queimar, na verdade. Todo mundo tá me escutando direito? Tá saindo os demais, perfeito. Tá tudo ok? Perfeito. Perfeito. E desde já, como eu estava falando, né, agradeço a Deus por sua vida, né, por esse projeto que é de Deus, né, que tem alcançado vários corações. Só Deus sabe a dimensão do nosso fé, né? Isso só o Senhor sabe. Se a gente tivesse dimensão, eu acho que a gente não estaria no centro da vontade de Deus. Às vezes, certas coisas são ocultas em nossa vida para que a gente não pense que seja alguma coisa, né? Aleluia. Eu partilho dessa ideia, irmão. Amém. Rafael, como eu fico feliz quando eu recebo um feedback, sabe, das pessoas que falam assim, Josemar, eu assisti a live que ficou salva no YouTube, lá no canal, e aprendi algo diferente, compreendi algo de uma forma que antes eu não ouvia daquela forma. Deus falou comigo nessa situação, naquela situação, usou a vida do Rafael, usou a vida dos outros parceiros que nós temos aqui no FEM, que sempre se dispõem a estar na brecha, na posição em que Deus espera que estejamos, que é a disposição, Rafael.
Deus espera que nós estejamos à disposição. Ele está chamando aquele que está folgado, ele está chamando aqueles que estão ocupados mesmo. Está ocupado? É esse que Deus quer usar. Não que Deus não queira usar quem está folgado. Quem está folgado, ele quer usar em muito, basta se dispor, né? Mas se o folgado não dá lugar, ele pega os ocupados que querem abrir o espaço para ser usados por ele, e ele usa com poder, autoridade e muita glória. E eu fico feliz por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando você fala sobre essa questão de os que estão na labuta, os que estão ocupados, que estão sempre à disposição do Senhor, é muito pertinente para o contexto que vamos discutir hoje aqui. A gente vai falar um pouco sobre o pré-exílio e sobre o exílio, porque o tema está permeado por essas duas concepções. E quando a gente fala sobre exílio, a gente não tem como falar de Neemias, né? Isso sobre a questão dele estar de prontidão, está orando, está trabalhando, está também de atalaia sobre a sua responsabilidade e sobre daqueles a quem ele ama. E eu achei muito pertinente quando você traz, o Senhor quer pessoas disponíveis, na verdade, mas também o Senhor quer aqueles que estejam indisponíveis de tanto trabalho, mas que queiram queimar para o louvor da sua glória. Nunca para o louvor da nossa glória, que não vai nos levar a nada, na verdade. Aproveitando, Rafael, cada oportunidade, meu irmão, porque homens e mulheres imparáveis no reino são os mais ocupados, são aqueles que estão trabalhando para o homem, estão trabalhando dentro de uma empresa, estão cheios de ocupações nos ministérios que fazem parte dentro do reino, mas continuam imparáveis. Eles não se deixam deter pelo cansaço, eles não se deixam deter pelas armadilhas que o diabo coloca cotidianamente diante de nós, eles não se deixam abater pelas tentações ou até mesmo pelas quedas, Rafael. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos o quanto somos dependentes de Deus, e mesmo que haja uma queda, a gente corre aos pés do Senhor Jesus, a gente se humilha, a gente se arrepende, a gente se levanta, olha para o autor e consumador da nossa fé e diz: Deus, continua achando em mim a disponibilidade para que o teu Espírito possa nos usar. Aleluia! É sobre isso. Louvado. É sobre isso, meu irmão. O Senhor fala tanto nas nossas orações sobre a questão dessa perspectiva do que Ele arde em nossos corações, né? Eu estava no seminário durante essa semana e tem um professor que eu gosto muito, velho. O nome dele é Jerônimo, Dom Jerônimo, na verdade. E ele fala o seguinte: ele sempre bate na tecla que a gente tem que ter cuidado com as extremidades. As extremidades. Como assim? O extremismo. Sabe por que o extremismo? Porque muitas vezes o extremismo ele está totalmente distante da centralidade da vida cristã, que é o Senhor, a cristocêntrica. A nossa vida é cristocêntrica. A extremidade, muitas vezes, ela anula aquilo que Deus tem para fazer, né? Aí aquele negócio, a gente passa a viver só por obras, ou a gente passa a viver ou no gnosticismo, ou pelo legalismo religioso. Então, o Senhor não quer isso. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade. A única coisa que Deus não mexe em nossas vidas é a liberdade. Tanto é que o livre-arbítrio é o maior ato de amor que Deus pode dar para nossas vidas, né? O poder, né? A escolha, você quer ou você não quer. Até isso é beneplácito dele. A gente tem que entender que a gente tem que ter cuidado como é que a gente vê o evangelho, qual é a cosmovisão, aquilo que Paulo fala, qual é a concepção de mundo. Mas não estou falando do mundo com o mundo, não. Qual é a nossa concepção de igreja, qual é a nossa concepção de irmãção, de querer bem se eu quero bem ao meu semelhante, ou se eu estou querendo só me vangloriar, ou eu estou em busca dos meus próprios interesses. Então, é sobre isso, meu irmão. Aleluia, aleluia. E a gente está numa série, Rafael, como sempre, eu costumo trazer séries aqui, porque eu procuro abordar assuntos que sejam bem abrangentes, que a gente possa aprender bastante, o máximo possível, sobre esse assunto, compartilhar. Eu digo nem aprender, e aprender também, porque não é a nossa real intenção ensinar. A nossa real intenção é compartilhar.
Então, mas a gente acaba aprendendo na hora que a gente compartilha, eu aprendo com você, você comigo, e a gente aprende com a opinião das pessoas nos comentários, e o Evangelho é rico por isso. E há muito tempo atrás, Rafael, um amigo meu, aí na Batista do Bongi, foi uma pregação aí, na Igreja Batista do Bongi, um amigo meu ministrou sobre aprendendo com os erros de Sansão. E eu fiquei maravilhado com aquela ministração. Faz aproximadamente uns 18 anos atrás isso. E não saiu da minha mente até hoje. E aí, quando eu estava pensando num novo tema para uma série, eu pensei, uau, a gente costuma tanto, nós somos, o ser humano, ele é tendencioso a apontar o erro do outro, é tendencioso a condenar o outro porque por conta do seu erro. Mas se a gente fizesse como aquela ministração do meu amigo, que é hoje o Bispo Alfredo, que ao invés de acusar, de condenar, se nós buscássemos aprender com os erros dos outros. E aí veio a ideia desse tema maravilhoso para essa nova série, que é aprendendo com os erros dos outros. E a Bíblia, o que me deixa maravilhoso, Rafael, a Bíblia é o seguinte: a Bíblia mostra grandes homens, grandes mulheres que fizeram grandes feitos no Senhor, coisas inacreditáveis. Mas a Bíblia não oculta os erros que essas pessoas cometeram. Então, dos mais esdrúxulos, os mais graves, a Bíblia não oculta o erro que essas pessoas cometeram. Então, fica aí a lição, né? A Bíblia própria já nos mostra que nós podemos entender que, assim como esses grandes homens e grandes mulheres da Bíblia cometeram alguns erros, nós também estamos sujeitos a errar. Mas nós podemos não errar aprendendo com os erros dos outros, inclusive das pessoas do nosso tempo, né? Do nosso próprio tempo, do nosso convívio, que estão ao nosso lado. Não que nós vamos nos alegrar com o erro de alguém, mas nós podemos aprender com o erro que a outra pessoa cometeu, para que eu mesmo não cometa. E como foi falado, a gente pediu para vários parceiros escolherem um personagem bíblico para trazer aqui. O que a gente poderia aprender com o erro que esse personagem cometeu, algum erro que ele possa ter cometido e que a Bíblia relata, né? Agora a bola está com você, Rafael. Eu quero saber de você aí quem é essa pessoa. Na verdade, eu já sei quem é. Você vai comunicar aí para o povo e vai falar um pouquinho sobre esse erro que essa pessoa cometeu e o que podemos aprender com o erro dessa pessoa. Erro dessa pessoa. Eu venho trazer para nossa reflexão, né? Para o nosso polidiálogo. Na verdade, eu não digo que é diálogo, a gente abrange para a questão do polidiálogo, que os nossos amados irmãos também podem e devem, na verdade, compartilhar um pouco do que eles pensam, né? Sempre aberto para qualquer, né? Se discordar, qualquer coisa. Estamos aqui para dialogar. Isso. Não é isso? E a liberdade está aí, deixar o outro falar e a gente crescer junto, na verdade, ou acrescentar a nossa fala. Mas o que um dos homens que mais me impressiona e me intrigam é o Ezequias, o rei Ezequias, né? Que é a nossa proposta de hoje, não é, Josué? Nossa proposta é o rei Ezequias. A gente vai aprender um pouco com os erros dele, né? Na verdade. E a gente verifica que os grandes homens, eles sempre têm uma tendência ao erro, né? Ezequias foi um dos reis posterior a Davi e a Salomão, não é isso? Isso é perfeito, sim. Ele foi posterior de Davi e Salomão, né? E vem outros. Aí ele é filho de Acaz, mas a gente vai nos debruçar durante o contexto. Mas ele foi um homem que errou. Na verdade, né? Mas era um homem de Deus, de fato um homem de Deus. Ezequias era um homem de Deus. Ele errou, mas eu não posso dizer que ele não era um homem de Deus, porque ele tocou o coração dele em oração, gente. Não tem como um homem que não é ser de Deus, ele não tocar o coração dele. Então, a primeira coisa que nos fala, ele foi um homem de Deus, porém, ele comete erros. E a primeira lâmpada que acende para nossas vidas é assim:
devemos avaliar a nossa vida. Devemos avaliar os nossos passos para que não venhamos cometer os mesmos ou piores erros do que os nossos antepassados. Tem uma frase que diz assim: o homem que não conhece a sua história ele tem a tendência de cometer os erros dos seus antepassados. É uma frase de um historiador, só me falha a memória da pessoa que traz essa reflexão. Mas ele fala assim, a gente tem que entender as coisas que aconteceram no passado e trazer para o nosso presente. A parábola é isso, você fazer um ponto de ligação de um ponto para com outro e dar um salto qualitativo para o outrora, ou por vir. E a ideia é isso. O primeiro ponto é, ele errou, né? Aprendemos muito com os erros dele, porém não podemos negar que ele era um homem de Deus. Amém, Jolamar? E eu queria só, inicialmente, ler um texto que afirma o quão ele era um homem de Deus. E eu fiquei curioso daqui, sabe, Rafael, para saber que texto o Rafael escolheu, porque nós temos o texto de Reis, de Crônicas, de Isaías. Que texto ele escolheu aí para falar? É verdade, é maravilhoso, porque ele essa história, a questão desse texto que a gente vai verificar, porque na verdade esse texto está lá em Isaías. A queda dele, propriamente dita, está em Isaías capítulo 39. Mas é assim, os acontecimentos começam desde o 36, que é a questão que ele começa a se misturar, né, aceitar algumas coisas que ele não aceitava quando ele estava lá nos relatos de Segunda Reis. Quando a gente olha a Segunda Reis, aquela postura de um homem de Deus, um homem que ele votou os cultos ao Senhor Deus. Ele quebrou todos os altares, todos os postos. Era um homem que votou, fez com que o povo voltasse a adorar a Deus. Aleluia. Aí a gente vê aquele negócio, o quão somos frágeis, o quão nós somos frágeis, nós somos como uma fagulha, nós somos como uma libina, nós somos como uma lamparina, né? Se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver ciente de quem nós somos no Senhor e o que o Senhor é em nossas vidas, porque precisa de uma recíproca no relacionamento entre Deus, eu e você, e todos os irmãos que estão agora conosco aqui. E precisa-se de uma recíproca, porque senão vai se tornar um monólogo ou uma questão de um luta e o outro não está nem aí. Então precisamos, na história de Ezequias, precisamos verificar o que nós somos no Senhor para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Então deixa eu pegar só o texto aqui que eu marquei. Deixa eu só... rapidinho. Está lá em Ezequias... Não, Segunda Reis, capítulo 20. Deixa eu só abrir aqui. Só confirmar aqui se é isso mesmo. Rapidinho. Que a minha Bíblia levou. Não, tem aqui. Vanessa levou a minha, uma outra, mas eu tenho outra aqui. Deixa eu abrir aqui. Você viu aí no texto o culto ecumênico, Rafael? Oi? Você viu no texto aí o culto ecumênico? Deixa eu verificar, né? Quando o rei da Síria ele povoou Samaria e trouxe um monte de... Aí cada um, na hora de cultuava o seu próprio Deus, ficava aquela confusão. Parecia o culto ecumênico de hoje. Isso. Infelizmente, né? Infelizmente, a ideia de ecumenismo está deturpada, na verdade. E, assim, vou ser bem sincero. Ecumenismo é um pouco difícil, por exemplo, em algumas denominações, porque em um momento ou outro, a minha forma de cultuar, a minha liturgia vai ferir o outro. Pelo menos eu penso nisso. Entendeu? Pelo menos eu não vejo como essa questão de poder prosseguir, né, com o culto racional ao Senhor, se nós partimos de extremos. Entendeu? Deixa eu ver. Diz assim, ó. Ezequias, Segunda Reis, capítulo 20, eu acho que é o versículo... Pronto. É o versículo 23. Diz assim, o rei Ezequias começou a reinar em Judá com 25 anos.
né? A aliança com a Síria trouxe influência pagã, né? Ele fala aqui que trouxeram algumas influências pagãs. A aliança com a Síria trouxe algumas influências pagãs e que ele se incomodou e começou a cultuar o Senhor, a invocar o Senhor como ele de fato ele deveria ser. Porque os reis anteriores, eles começaram a viver uma depravação terrível. Tudo aquilo que era contrário ao Senhor, ele foi e fez sem hesitar, sem pensar duas vezes. Aí ele se incomodou, até o próprio pai dele, Acais, que também era outro homem que inicialmente ele fez algumas coisas, mas ele permitiu. Ele foi omisso àquilo que Deus tinha para a vida dele. Entendeu? Deixa eu só pegar o texto rapidinho. Derrubou, tirou tudo que era pagão, tudo que era idólatra, restaurou a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Foi um homem de Deus, um homem de coragem. Pronto. Deixa eu só retificar. Não foi o 20. O 20 foi o prosseguimento. Foi o 18. Diz assim, ó. Do 1 em diante. Diz aqui, 2 Reis, capítulo 18, do 1 em diante. Tá bom? Posso ler? Pode sim. E daí é o ponto positivo de Ezequias, tá bom? Diz assim: no 3º ano do reinado de Osés, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neostar. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos a Moisés. Amém? Até o versículo 6. Então verificamos que ele voltou às práticas que agradavam ao Senhor. Ele retirou as práticas pagãs e somente quebrou a serpente de bronze, não é isso? E ele voltou a fazer tudo segundo o que o Senhor agradou. E ele se apegava a Deus. Entendeu, Josemar? Entendi. Vocês estão me escutando direitinho? Entendi, sim. É porque deu uma travada na... A imagem travou só um pouquinho. Pronto. Então a gente verifica, foi um rei que fez conforme a vontade do Senhor. Mas aí o que a gente quer abordar hoje é a questão do erro dele. Não é isso? E a gente vai lá no livro de Isaías. Sim, Josemar, você gostaria de dar algum adendo sobre essa questão? Não, senhor. A não ser o quanto ele começou a reinar jovem, né? Com 25 anos. 25 anos. Não é isso? E na flor da idade e o discernimento que ele tinha no Senhor. Na verdade, agora eu quero que abra a Bíblia em Isaías, capítulo 39. E o tema aqui na Bíblia diz assim: enviados da Babilônia. Antes de a gente fazer de fato esse texto, eu só gostaria de contextualizar outra coisa. Rafael, tá bom? Para mim, essa imagem continuou travada, viu? Deixa eu verificar. Eu vou fazer o seguinte: deixa eu entrar e sair de novo? Pode ser? Pode ser, né? É assim mesmo, ao vivo é assim. Deixa eu sair aqui e vou entrar de novo. E é assim mesmo, pessoal, ao vivo é top das galáxias. Possa ser que tenha travado, porque o meu celular aqui começou a tocar. Estou vendo ali agora alguém fazendo a ligação para mim. Mas ao vivo é assim. E a gente está daqui a pouquinho novamente aí com Rafael Leonardo. Ele é seminarista, ele faz faculdade de teologia. Ele é líder de juventude na Igreja Batista do... E daqui a pouco ele retorna, tá? Como a imagem dele travou, ele saiu um pouquinho e eu vou convidar ele novamente já para
poder retornar aqui para o bate-papo da gente. Vou levantar aqui, deixa eu entrar ali, que eu volto lá. E se você quiser comentar aí, por favor, comente. Se quiser participar, Ricardo, se tiver aí, Ricardo, se quiser participar conosco, solicita aí que a gente adiciona você também. E ficamos nós três aqui no bate-papo top das galáxias. Esse tema é bom. E a gente hoje está aprendendo com os erros de Ezequias. É top. E se você puder nos ajudar, porque o Instagram não vai entregar para ninguém essa live, se você puder aí mandar esse aviãozinho para no mínimo umas 5, 10 pessoas, ou para o máximo de pessoas que você puder, para a gente compartilhar e crescer junto. Embora, breve, essa live vai estar lá no nosso canal do YouTube, então você vai poder se deleitar com tudo que nós estamos falando aqui. Já Rafael voltar. Deixa eu ver se ele voltou. Tem que levantar para mim. Peraí. Tem aqui, aguardando o Rafael Leonardo voltar, para a gente poder reiniciar. Eu estou ansioso para ver, trazer aqui uma convidada, uma mulher, para falar de alguma mulher na Bíblia que cometeu algum erro na sua trajetória e o que nós podemos aprender com o erro dessa mulher. Eu me lembro aqui de algumas, assim, tipo Sara é a mulher de Abraão, sim, Ruth, a mulher de Boaz, Noemi, a nora de Ruth, tem algumas mulheres aí que a gente poderia avaliar aqui. Tem também a Safira, a esposa do Ananias, Marta. Algumas pessoas falam que Marta cometeu um erro. Qual foi o erro que Marta cometeu? E o que a gente pode aprender com o erro de Marta? Existem algumas mulheres aí que vale a pena a gente parar aqui no Falando Entre Nós para ter esse bate-papo e conversar sobre esse erro, esse suposto erro. Será que ela errou mesmo? Quais as consequências ou talvez até os benefícios do erro que essa mulher cometeu, ou que esse homem cometeu, como é o caso aqui, que nós estamos falando hoje do Ezequias, com o Rafael Leonardo. Pronto, ele está comigo. Pai, Senhor, glórias a Deus. Glórias a Deus. Reiniciei, meu nome. Travou aí. Mas glórias a Deus, agora não tem problema mais, não. Vamos lá. Paramos em Isaías 39, hein? Para honra e glória de Deus. Então, a gente verifica que o Isaías 39 foi a queda começou, foi a queda de fato de Ezequias, né? Mas eu queria ressaltar sobre a questão de a queda não se deu no 39, né? Isaías chega, recebe, Ezequias estava com a doença, né? Doença de morte, e Isaías vai lá e diz assim: olha, endireita a tua casa, pois tu vai morrer. Tá certo. Deu decreto e saiu. Ezequias se virou para a parede para orar ao Senhor, e essa oração tocou o coração de Deus, e ele mudou a sentença. Pediu para que Isaías retornasse e disse que ia acrescentar 15 anos a mais para ele. Aleluia. Não é isso? Não se sabe qual era a doença que ele tinha, mas a gente sabe que em meio à sua luta, porque ele começou a viver com hábitos assírios, né, da Síria. Ele começou a permitir certas coisas que ele, no início do seu reinado, ele não permitia, né? Ele deixou sendo levado, né? Muitos dizem que politicamente, a questão do medo, ou a questão da política, né? A questão do armamento, a questão bélica, todinho. Porque eles fizeram algumas, lá em 2 Reis, eles fizeram algumas promessas a ele, não é isso? A gente verifica no contexto bíblico. Mas o que eu queria, nesse ponto, era tocar o seguinte, porque o que fez Ezequias ceder foi a questão do medo. E sabe o que é contrário ao amor? Né? O contrário do amor, muita gente pensa que é ódio. Mas, na verdade, o contrário do amor é o medo, né? Porque o medo o amor joga fora todo o medo, né? Na verdade, é algo que confronta. E o medo foi maior do que o amor que ele tinha por Deus, porque no início do seu reinado ele era lá
a lado com Deus, a ponto de ele agradar o Senhor no seu modo de viver. Mas a gente verifica, se a gente não estiver atento, se a gente não estiver de atalaia, se a gente não estiver fazendo uma avaliação do nosso modo de viver, nossa modo de viver entre os nossos semelhantes, entre os nossos familiares, a gente tende a começar a cair nos mesmos erros que os nossos antepassados. Assim como eu tinha falado antes de ter caído, eu tenho uma frase que dizia assim: aqueles que não estudam o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros dos seus antepassados. Entendeu, José? Então a gente verifica que o erro não começa de uma hora para outra em nossas vidas. O medo é que nem um pecado, né? E que nem as setas inflamadas de Satanás sobre nossas vidas. Ele vai jogando aqui, ele é astuto, ele vai verificando quais são as nossas fragilidades, então ele vai, lançando. Mas chega uma hora que nossa alma está tão abatida que a gente começa a ceder. Que foi o que aconteceu com Ezequias. Mas o Senhor disse a ele, por ter medo do profeta Isaías: endireita a tua casa, endireita a tua casa, endireita a tua casa. E a gente vai entender esse contexto em Isaías 39, não é isso? Eu gostaria que você abrisse, Josemar. Se quiser fazer alguma adendo, Josemar, sinta-se à vontade. Ou, meus amados irmãos, quiserem compartilhar um pouco do que pensam, estamos aí para aprendermos juntos. Se a pena é que você sabe que eu não interrompo quando eu quero falar, viu? Mas hoje eu quero ouvir você, Você quer que leia Isaías 39, né? 39. Do 1... A partir do verso 1? Começa no versículo, só são 8 versículos. Só são 8 versículos aí, é bem tranquilo. Sim. Isaías 39, do 1 em diante, é até o 8, na verdade. Diz assim a palavra de Deus: nesse tempo, Merodach, Balada, esses nomes são bem difíceis de dizer, viu? Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha falecido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava no seu tesouro. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe tenha mostrado. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens? O que aqueles homens te disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensará, haverá paz e segurança em meus dias. Meu amado irmão, e meus amados irmãos e irmãs, a gente verifica a falta de discernimento, o que acarreta. Na verdade, a gente verifica a falta de discernimento de um rei, né, que ia muito bem quando ele estava aos pés do Senhor, né. Existe um hino que diz assim: muitos querem as suas mãos, aqueles que o adoram em espírito e verdade, querem os pés dele, porque os pés é um sinônimo de humilhação. Maria Madalena, ela derramou o que ela tinha de melhor ao Senhor, e muitas vezes a gente esquece de estar aos pés do Senhor. E foi o que aconteceu com Ezequias. Primeiramente, ele mostrou todos os seus tesouros. Ele se encantou com os presentes do rei da Babilônia, né?
E primeiro ponto para nossas vidas é o seguinte: cuidado com nossos encantos, cuidado com aquilo que os olhos veem, né? Que muitas vezes aquilo que os olhos veem, aquilo que os olhos cobiçam, eles nos afastam de Deus. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que ele não teve o cuidado de proteger aquilo que Deus tinha dado. Tudo que ele tem, tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos. Não temos nada, somos mordomos, estamos aqui de passagem. O que a gente está aqui para administrar aquilo que Deus nos deu. Então, logo, a gente não tem nada, né? Primeira coisa, temos que ser zelosos. E nesse caso, ele estava fazendo uma coisa terrível, velho. Ele estava sendo negligente com sua família. Porque quando ele, lá em Isaías 36, se eu não me engano, ele fala o seguinte: endireita a tua casa. Ele está falando não só do reino, ele está falando de seus filhos, da sua vivência. Porque quando você vai, o rei que sucede ele é Manassés. E Manassés foi um dos piores reis que existiu na história de Israel. Não é isso que o texto bíblico fala a nossos corações, que ele fez coisas depraváveis, né? Pior do que os pagãos. Então a gente tem que ter cuidado com nossa família, tem que ter cuidado daquilo que Deus coloca em nossas mãos, imaterial. É imaterial. Porque o material, o Senhor dá, o Senhor leva, assim como ele fez com Jó, louvado seja o nome dele. Aleluia. Então, se for bem material, deixa levar, irmão, que o melhor de Deus está por vir. Se não foi por falta de negligência, de cuidado daquilo que Deus deu, material, não se preocupe, porque ele quer dar o melhor para nossas vidas. Amém? E o terceiro ponto que eu quero trazer para nossas vidas, Josemar, é como é que um homem de Deus escuta que seus filhos vão ser eunucos, que vão ser castrados, que não terão direito ao reinado. Ele vai dizer que boas são essas palavras. Então foi um cara que, de fato, ele foi ladeira abaixo para a concepção. Diga aí, imagina tuas princesas dizer assim, o Senhor chegar e dizer assim: olha, tuas filhas não vai ter direito de sentar onde tu sentou. Então eu ficaria desesperado, véio. Eu estaria aos panos, eu estaria em arrependimento, eu levantaria uma comissão, assim como a gente verificou que o rei de Nínive fez, assim como o rei de Nínive fez, levantou um clamor, né? Assim como a Radassa também fez, né? Isso levantou um clamor para que o Senhor mudasse essa situação. Então, a gente tem que verificar o que é que de fato é importante para nossas vidas. Que venhamos compreender qual é o chamado de Deus para nossas vidas. Qual é a responsabilidade que Deus colocou na minha, na sua vida, na vida de vós que estão nos ajudando aqui, que estão nos assistindo. Que grandes são as coisas, grandes são as privações, né? A gente sabe que era uma carga muito grande que ele tinha que carregar, mas não existe fardo ou qualquer outra coisa que o Senhor coloque nas nossas mãos que ele não esteja lado a lado. A gente verifica aquela ilustração das pegadas na areia, né? O cara pensa, quando estava tudo bem, ele achava que estava caminhando com Deus, estava lado a lado, mas quando ele viu quando as aflições estavam chegando, só tinha duas marcas, a marca dos seus passos. E ele achava que eram os passos dele. Na verdade, o Senhor vai e o carrega. E muitas vezes o Senhor nos encontra nesse estado e não temos a sensibilidade de sentir o toque do Senhor, né? Isso, assim como o Senhor sentiu o toque daquela mulher do fluxo de sangue, nós devemos sentir o toque do Senhor em nossas vidas. Amém? É um pouco que eu tinha para trazer para nossas vidas, um pouco da reflexão que o Senhor tocou ao meu coração. Primeiramente, cuidado com aquilo que é seu, né? Aquilo que Deus lhe deu. Segundo, não esqueça quem você é no Senhor e o que o Senhor é em você. Cuide daquilo que você tem mais de valioso, que é imaterial, sua família. E quarto é que você esteja sempre o discernimento. Sempre esteja discernir no Senhor o que de fato Ele quer falar aos nossos corações. Amém? Agora eu passo a bola para você, meu irmão. Tamo junto e a gente vai continuar aqui no bate-papo. Rafael, eu vi que no texto de Reis, o texto discorre dizendo que foi colocado um tipo de unguento sobre a úlcera dele. Ele teve uma úlcera. Pelo texto de Reis fala que ele teve uma úlcera, né? Uma úlcera mortal, misericórdia.
A gente vê também, Rafael, que o profeta Isaías, quando fala para ele, respondendo a oração dele ali, que ele se humilha e tal, a segunda vez que Isaías fala com ele, Isaías diz que Judá vai passar por um processo meio complicado, né? Vai passar por um período meio de escassez, mas que posteriormente, após esse breve período, as coisas vão voltar à normalidade. Ele, como você mesmo disse, olha, ajeita a tua casa, resolve as coisas com os teus filhos, e ensina os teus filhos a temerem ao Senhor. Assim, Rafael, como é incrível, um rei experimentado como Ezequias, né, que já tinha enfrentado tantas coisas ali, ele foi afrontado pelo mensageiro do rei assírio, né, foi lá afrontado, foi questionado. De onde você tira essa confiança? Em quem está a tua confiança? Tu não sabes não? Me mostra agora aí, manda perguntar a Ezequias se algum Deus livrou alguma cidade que o rei da Assíria invadiu. Nenhum rei, nenhum Deus deles conseguia defender ou livrar as cidades da invasão do rei assírio. E ele afrontou Deus, e quando ele mostrou para Deus em oração, é uma coisa interessante isso, né, quando Ezequias mostrou simbolicamente a carta do rei assírio para Deus, ele orando ali, dizendo: ó Senhor, tá aqui as palavras do rei assírio. Tu não estás ouvindo? Será que o Senhor não ouviu as palavras que ele proferiu contra ti, te afrontando? E Deus usa novamente Isaías para trazer uma resposta ali. Um homem experimentado com Deus. A gente não entende como é, Rafael, que você recebe um inimigo declarado, recebe dentro da tua casa, exibe para esse teu inimigo tudo aquilo que você tem de mais precioso. A gente viu que lá atrás, para poder Ezequias tentar livrar o povo de Judá ali, o que foi que ele chegou a fazer? Ele, para pagar um tipo de imposto, ele chegou a tirar o ouro, a prata que estavam nas portas, que estavam no altar do Senhor, para poder oferecer ao rei da Síria, né, para poder ter algum livramento. Onde estava a confiança de Ezequiel nesse momento? Tão experimentado com Deus. A gente verifica que nem eu tinha falado, as nossas fragilidades, o inimigo de nossas almas, ele tem constantemente nos observado. Se a gente pudesse dizer assim que o trabalhador do ano, 365 dias por ano, seria Satanás. Porque ele está ao nosso redor, verificando as nossas fraquezas, Então ele sabia onde era a fragilidade. Vamos fazer, porque um elo de ligação com Jesus Cristo no deserto? Sim. Jesus estava no deserto. Por que será que Satanás ofereceu pão? Por quê? Foi porque ele viu uma fragilidade em Deus, em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era homem e era Deus. Jesus Cristo confrontando a palavra, mas existe uma coisa por trás disso tudo. Ele pede para que pedras transformem em pão. Pedra, ele é coisa pequena. Ele queria que Jesus Cristo deixasse a glória de Deus por causa de pedras. Então Ezequias é uma analogia, né, que a gente pode fazer entre um e outro. Ezequias, ele deixou a glória de Deus por causa de especiarias, por causa de incensos, por causa de presentes que ele tinha aos montes. Ele era um rei próspero, a cegueira espiritual nele estava totalmente introduzido em seu ser. É cegueira espiritual. Sem contar, Rafael, a oportunidade rica que ele perdeu. Os mensageiros chegaram: soubemos que vimos trazer aqui presentes, estava uma mensagem da Babilônia, soubemos que tu estava para morrer, estava aí convalescido. Perdeu a oportunidade, realmente estava, mas o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele me curou, ele me prolongou meus dias de vida, ele me fez próspero, ele
perdeu a oportunidade de exaltar o Deus a quem ele confiava, a quem ele servia, a quem livrou ele da mão dos assírios. Perdeu uma grande oportunidade. Ao invés de exaltar a Deus pelos seus feitos, ele preferiu então abrigar os seus inimigos, disponibilizando para eles uma estratégia de ter conhecimento de tudo aquilo que ele possuía. Toda a questão, quando ele fala arsenal, é tudo. É a questão de guerra bélica, a questão das defesas, né? Porque ele mostrou tudo que ele tinha. E no palácio, se a gente verificar dentro da história, existem os seus lugares que eles guardam a questão do armamento, a questão das estratégias, os mapas, tudinho, entendeu? Então, se ele demonstra tudo, ele demonstrou tudo de fato, tudo que ele tem, suas defesas, aquilo outro. Por isso a gente verifica o que aconteceu. Então ele diz assim, que Isaías traz uma mensagem dizendo que seria cativo, né? Ele está fazendo uma menção ao cativeiro da Babilônia. Ele fez uma menção àquilo que há por vir, né? Mas sabe uma coisa, para a nossa alegria, Josemar, a nossa alegria, ele promete, porque quando você lê o livro de Isaías, a gente verifica que, ao ler, né, que desde o primeiro capítulo, é um livro onde demonstra a exortação de Deus, mas porém ele dá uma esperança a Israel. Ele dá uma esperança a mim e a vocês, na verdade. Ele diz que será trazido um rei da linhagem de Davi, que não se corrompe. A gente verifica que todos se corrompem. Aí, a gente tem que entender, desde Gênesis até Apocalipse, existe uma coisa chamada de tipologia. É aquilo que aponta. Sim, né? Que aponta para Jesus. Então, quando o profeta Isaías profetiza sobre a questão do rei, está falando de Jesus Cristo. O Jesus, eu acredito que seja no capítulo 4, que fala sobre essa questão do rei que está... Não é 4, não. É um desses, tá bom? Não vou aí no descaso dizer qual capítulo, mas lá ele está apontando para Jesus Cristo. Me fala na memória o capítulo, mas não tem problema. Mas no contexto é isso. Ele está apontando para Jesus Cristo. Ele diz assim, que não vai corromper, não vai se deixar ser levado como os outros que vieram anteriormente a ele. Mas na verdade, Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Aleluia! Então o Senhor, ele profetizou sobre nossas vidas, profetizou sobre a vida daqueles que há por vir. Na sua oração sacerdotal, ele diz assim, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não oro só por esses que estão aqui, mas eu oro por aqueles que estão por vir. Amém, isso significa o cuidado de Deus. Em meio às exortações, em meio à desobediência do povo, mas Deus sempre foi um Deus de aliança, um Deus que sempre quis fazer aliança com o povo dele. Ele quis tirar o povo do lamaçal de pecado e trazer para o reino do seu amor. Isso é muito lindo. Não existe um ser em toda a história do universo que vá em direção ao seu. Se você for Allan Kardec, você vê Buda, todos os seus seguidores vão até ele. Jesus Cristo faz o contrário. Ele toma a chave da morte e nos garante a chave da vida. Né? Ele vai nos dar a coroa da vida. Né? Glória a Deus, aleluia. Nós já começamos numa luta, numa batalha, sabendo que somos vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores, mais que vencedores. Rafael, e vale ressaltar que no texto, Ezequias é colocado como um dos melhores reis de Judá, inclusive dizendo que nenhum outro rei de Judá foi semelhante a ele, né? E também Ezequias é citado na genealogia de Jesus, né? Está lá em Mateus, na genealogia de Jesus. Aparece lá também Ezequias. É incrível, né? Infelizmente, a gente pode aprender aqui com Ezequias os pontos que você trouxe para a gente meditar. Homem de Deus, foi um rei incrível, mas que cometeu falhas, das quais eu, você e todo mundo que vai assistir essa live lá no canal do YouTube vai aprender para que a gente também não pratique. E para você ficar sabendo da história de Ezequias, pode ser encontrada
no livro de Reis, Segunda Reis, pode ser encontrada em Segundas Crônicas e em Isaías. Isaías, do capítulo 36 ao 39, eu vou filar aqui para não errar os outros, né? Eu anotei aqui para não errar. E Reis, do 18 ao 20. Da Crônica, só não me lembro de Crônicas. Mas Isaías. Crônicas 29 a 32. Pronto. Segundas Crônicas, 29, capítulo 29 ao capítulo 32. Então, se você quiser, existem pequenos detalhes, um pouquinho diferente da visão da escrita, mas o contexto geral é praticamente idêntico e é um texto rico. A gente aprende a ver o relacionamento que Ezequias tinha com Deus em dois momentos, né, Rafael? Em dois momentos de oração de Ezequias, em que ele busca a Deus, ele tinha a resposta quase que imediata. O formato de vida que Ezequias tinha era um formato de vida que atraía a presença, os olhares e o favor de Deus. Então, apesar dele ter errado em algum momento, ele foi uma pessoa memorável. A sua história está aí para nos exemplificar, para aprendermos como nos relacionar com Deus, como fazer a oração sincera, um coração, aquilo que Davi disse no seu salmo, um coração contrito, quebrantado. Foi como a oração de Ezequias foi. Ele colocou-se ali diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, humilhando-se a si mesmo, e Deus o exaltou. Apesar disso, ele era homem, falho, sujeito às mesmas paixões que eu e você, e infelizmente ele cometeu alguns erros, e com os erros vêm as consequências. Não é, Rafael? É verdade. Eu queria trazer para a nossa meditação uma coisa que eu trabalho bastante com os jovens da nossa igreja, e eu tenho também passado para alguns adultos também, né? A questão aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê, geralmente, ele tem atrapalhado o nosso crescimento, né? É aquele negócio, às vezes, por segundos, a gente perde de ter uma intimidade com o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. Ele não pode habitar onde há iniquidade, onde há sujeira. Então, eu quero trazer para a vida de vocês que vocês vão fazer 2 atos que vai ser fundamental para o crescimento espiritual de vocês. Primeiro, é não dormir com o celular na cama. Isso. Não durma com o celular na cama. Porque muitas vezes a gente, por cerca de segundos, a gente cede para aquilo que não seja bom para os nossos olhos espirituais. E outra coisa é de não levar o celular para o banheiro. Porque a gente perde muito tempo. E eu não estou falando de pornografia, não. Estou falando de perder tempo mesmo. E olha, ficar ocioso. Não falando disso, mas falando disso também. É outro agravante. Outro agravante. Porque a gente não pode fazer, a gente tem que ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele confrontou na palavra. Ele disse assim, não, eu não só vivo do material, eu vivo do espiritual também. Daquilo que desce do trono de Deus. Então, é isso. É sobre isso, sobre a questão de estarmos vigilantes. E a gente tem que verificar que tem vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que muitas vezes deixaram Samuel, né? A questão do Davi, Saul. Né? Isso, a gente tem vários relatos bíblicos. O próprio Pedro, na verdade, ele tomou a frente, querendo defender o Senhor Jesus Cristo, mas na verdade o Senhor veio para cumprir aquilo que hoje nos traz a vida eterna. É isso. Então, muito obrigado. É isso. José Márcio, quiser fazer as considerações finais. Ficar aqui, que não conseguiu ver tudo. Amanhã possa passar lá, possa ver, possa deixar seu comentário, curtir, compartilhar, marcar alguém lá, mandar para alguém que pode aprender com a história de Ezequias. Quero sim agradecer desde já, primeiro a Deus, por ele proporcionar essa ligação de amizade, de fraternidade que o Senhor nos deu. Agradeço muito pelo presente que é a vida do Rafael na minha vida. Sei que ele é um parceiro de oração, sei que ele é um parceiro de compartilhar a palavra. É uma pessoa que eu amo, ele vai enjoar de me ouvir isso, eu digo isso onde quer que eu vá. Eu falo sobre a vida do Rafael e sobre a liderança que ele exerce na juventude na Igreja Batista do Mogi, que foi minha primeira igreja. Então, Rafael,
muito obrigado pela sua participação, obrigado por trazer esse exemplo tão rico que é o exemplo do rei Ezequias, que foi um homem, poderia dizer assim, né? Assim como você tem aqui que de Judá, ele foi um rei que não houve outro semelhante a ele. Poderia dizer, igual Davi, era um outro homem segundo o coração de Deus. Davi errou que só, né? É complicado. Mas Ezequias é um cara incrível, um rei incrível. E aprendemos muito com ele, no relacionamento dele com Deus e do erro dele, para que possamos evitar as consequências. Então, Rafael, eu já disse aqui meus finais, agora é contigo. Fique à vontade, é tudo teu. Você fala aqui, aí você vai dizer que o Espírito fala aqui. Aí o Espírito fala assim, mas eu não vou parar desse jeito, vê só. Eu gostaria que todos os amados que pudessem estar aqui, posteriormente estiverem assistindo, pudessem abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 em diante, que ele fala sobre a questão do derramado do poder de Deus sobre nós que somos vasos de barro. Entendeu? Ele faz isso para que entendamos que não somos nada. É tudo ele. Então, muitas vezes o Senhor permite que muitos reis, muitas pessoas excelentes tropecem para eles entenderem que nunca foi sobre eles, sempre foi sobre Deus. Amém. Amém? Como você falou, eu sempre digo que a recíproca é verdadeira, meu irmão. A questão de um irmão que o Senhor colocou, né? Um irmão espiritual que eu tenho um sentimento como fosse meu irmão, né? De sangue, que é o Jonathan. Esse homem de Deus também que está na labuta, mais velho do que eu, mais velho, né? Mas é um homem que está buscando aí, está procurando a cada dia criar suas filhas no caminho e um relacionamento com sua esposa no caminho do Senhor. Ore pela vida dele, mas é o sentimento que eu tenho também, Josemar. Você é um parceiro de longas datas que o Senhor tem levantado, que tem edificado a minha vida, a vida da minha família. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida das suas filhas, pela vida da sua esposa e pelo ministério que o Senhor tem levantado em sua vida. Eu continuo orando por sua vida, sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, não por causa das suas capacidades, mas sim do coração que você tem. Porque Ele quer um coração quebrantado e contrito para que Ele possa derramar e fazer segundo a sua vontade, não a nossa. Então, minhas considerações são essas sobre sua vida, consideração, profetizo sobre a vida daqueles que estão conosco, estiveram conosco, estarão em outro momento da plataforma do YouTube, né? Então, profetizo que as bênçãos do Senhor vos acompanhem, que a graça seja a cada dia acrescentada, acampa o anjo ao redor de vocês, que nenhuma seta inflamada do maligno venha adentrar, nem tampouco que nenhum dos planos de Deus possam ser frustrados sobre aqueles que Ele pré-estabeleceu, muito antes do nascimento. Amém? Aleluia. Amo todos a vocês. Eu mando um abraço para o pastor Márcio, pastora Cláudia, sua esposa, todos os ministérios de lá. Sei que é uma nova trajetória e eu torço por vocês, que a cada dia aquela juventude possa crescer, que logo, logo o Senhor voltará. Ele está à porta e nos encontrará. Logo ele vem, com certeza. Amém? Um forte abraço, beijo. E eu vou orar por sua vida, Josemar, e dos demais que estão. Aí a gente pode encerrar, tudo bem? Amém, meu querido. Posso orar? Posso orar? Em nome de Jesus. Oremos então. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor manifestou ao meu coração, ao coração de Josemar, e com certeza vai manifestar na vida daqueles que estão conosco, que estarão posteriormente conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento os sonhos de todos eles, mas que os sonhos deles estejam alinhados, que eles não possam mais viver os sonhos deles, mas sim o sonho do Senhor. O teu desejo de querer vida eterna conosco seja perpetuado em nossas vidas e sobre os nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acampa seu anjo ao redor de todos eles. Não deixe que nenhuma seta inflamada do maligno venha adentrar. Por tudo que é mais sagrado, supra as suas necessidades, tanto físico como espiritual. Paizinho vai continuando conosco durante esse final de semana, vai fazendo tudo para que nossa vida seja condizente com a tua palavra. Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a ter os olhos espirituais e ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo homem, ele negou-se a si mesmo e tomou o posicionamento de servo. Mesmo sendo Deus, ele negou-se a si mesmo
e se entregou na cruz. E a morte nos trouxe a vida eterna. Sua ressurreição, na verdade, nos trouxe a vida eterna com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua com cada um, vai nesse momento visitando os leitos, vai visitando aqueles que estão com a bênção, tanto material como espiritual, vai nesse momento derramando seu bálsamo sobre os enfermos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que não venhamos passar sem chamar a tua presença, que possamos sentir a tua presença, o seu tocar, e que o seu tocar possa fazer renovação em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te pedimos e agradecemos por certa da vitória. Amém e amém. Amém. Beijo para todos. Grande beijo no coração, beijo na família, beijo nos filhos, beijo nos pastores aí, são muitos pastores, para não esquecer o nome de nenhum. Beijo nos pastores aí, abraço forte, em nome de Jesus. A receita é verdadeira, meu irmão. Fique na paz, até a próxima. Aí a gente vai alinhando os nossos próprios projetos, tudo bem, meu irmão? Em nome de Jesus. Tamo junto e misturado. Aqui, ó. Beijo para todos. A próxima é breve. Amém. Em nome de Jesus. Fique na paz, viu? Amém. É isso aí, povo de Deus. Aí tá acabando mais uma live aqui com Rafael Leonardo, prestigiando aqui o nosso FEM, falando sobre Ezequias. Já deixamos aqui outra vez os textos onde falamos sobre o rei Ezequias. Se encontra em 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20. Também 2 Crônicas, capítulo 29 ao capítulo 32. E o livro do profeta Isaías, do capítulo 36 ao capítulo 39. Quer aprender algo rico para a tua vida? Dá uma passadinha na história de Ezequias, que você só tem a crescer. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, povo de Deus. E tem novidade também no FEM, que é as crônicas do FEM. Quem vai fazer as crônicas do FEM? Nosso amigo jornalista Stanley Jordan, direto de Portugal. Amanhã vai estar trazendo uma crônica sobre Sansão, aprendendo com os erros dos outros. Jornalista Stanley Jordan aprendendo com os erros de Sansão. Vai perder? Perde não, hein? Amanhã. Tchau. Até a próxima.